A gente vai voltar a falar sobre aquela agressão, mais uma, né? A jornalista Vera Magalhães, dessa vez protagonizada por um deputado estadual chamado Douglas Garcia, do Republicanos, sujeito de baixíssima estatura moral, divulga mentiras na internet sobre a Vera. Ele sabe que é mentira e continua divulgando, continua pisando nesse tema. Enfim, uma criatura realmente desprezível. E houve consequências, inclusive envolvendo o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do partido dele. A nossa Mônica Bergamo tem informações de bastidores desse assunto. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o ataque, o acossamento, agora físico, né, Megali, físico, do deputado estadual Douglas Garcia à jornalista Vera Magalhães, no debate ontem da Folha, UOL e TV Cultura, entre candidatos ao governo de São Paulo, além de ser sórdido, né, Megali, covarde, ele preocupa já a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que tenta, eu diria até desesperadamente, né, nesse momento, diminuir a rejeição dele entre o eleitorado feminino. São as mulheres, Megali, que não deixam o presidente subir nas pesquisas eleitorais. Apesar de todo o movimento da máquina do governo a favor da candidatura dele, apesar de todas as benesses, apesar do uso intenso da imagem da primeira-dama Michele Bolsonaro, apesar de todo o investimento da propaganda eleitoral do presidente, agora voltada praticamente para falar com o público feminino, a gente está vendo isso na televisão, nas publicidades, apesar de tudo isso, ele não sai do lugar no eleitorado feminino, né? E idiota, Megali, foi a palavra mais suave que eu ouvi entre bolsonaristas para se referir ao deputado Douglas Garcia nessa manhã, né? Isso em conversas reservadas, mas muita indignação e muita preocupação também com o que ele fez. Conversei com integrantes da campanha do presidente Bolsonaro e conversei com o próprio Tarcísio de Freitas, que me disse agora cedo, que telefonou para a Vera, que pediu desculpas, que não sabe o que esse deputado tem na cabeça para fazer uma coisa dessas, que sequer o conhecia, né? E que o deputado telefonou de última hora, buscou de última hora a assessoria de campanha dele, pedindo uma credencial, como ele é parlamentar, como ele é candidato, ele recebeu. Agora o ex-ministro diz que por ele ser deputado, jamais imaginou que ele poderia fazer um ataque quase físico mesmo, né, o Megali. Quem viu as cenas e quem estiver ouvindo e não tiver visto as cenas, não é que ele apenas xingou a Vera, não, ele foi para cima fisicamente, quer dizer, uma intimidação física mesmo, né, que foi para um grau que a gente não tinha visto ainda de ataques a um jornalista, né, e é uma jornalista mulher, o que piora muito as coisas de fato, uma covardia, né, um homem mais forte fisicamente chegar perto acossando uma mulher. Então, o ex-ministro diz, inclusive, que esse deputado está vetado na campanha dele, vetado em todo e qualquer evento, né? O fato é, Megali, que o Bolsonaro segue perdendo de lavada entre as mulheres. A pesquisa Quest, que acabou de ser divulgada hoje pela manhã, né, mostra isso. O ex-presidente Lula tem 45% entre as mulheres contra 29% do presidente Jair Bolsonaro, muito menos votos entre as mulheres do que na média total, do que entre os homens, né? E o presidente, inclusive, mesmo com toda essa campanha a favor das mulheres, falando que ele é ótimo, excelente com as mulheres, ele oscilou negativamente, né, de 30% para 29%. A rejeição do presidente segue em 52%, esse é o grande desafio da campanha. Com 52% não tem como ele ganhar uma eleição presidencial se metade, mais 2% do eleitorado rejeitam ele, então ele tem que reverter isso, e são as mulheres que estão puxando isso para cima, e são as mulheres que não estão deixando essa coisa evoluir. E bem nesse momento, esse deputado faz isso com uma mulher que estava ali, tranquila, silenciosa, fazendo seu trabalho naquele momento, e ele parte para cima dela, né? E teve ali uma resposta à altura, né, do diretor da TV Cultura, Leão Serva, que pegou o celular dele e jogou longe, né, Megali? Ô, Mônica, para quem não pôde acompanhar aqui, aliás, o Leão Serva foi muito bem, muito bem. Veio um babaca aqui me perguntar, Megali, se eu jogasse o seu celular longe, você ia achar legal? Olha, isso nunca vai acontecer, porque eu jamais vou fazer coisa parecida com ninguém, nem com uma jornalista, nem com enfim, com ninguém. Com ninguém. Com uma política, isso não se faz. Esse tipo de coisa pega muito bem com a militância, com os louquinhos,
porque eu falava mais cedo, dá uma impressão de combatividade, de que a pessoa é uma pessoa aguerrida, mas para qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, qualquer um enxerga que aquilo é uma covardia, que aquilo é um absurdo. Fora que ele estava lá repetindo mentiras que ele sabe serem mentiras. Ele sabe que aquilo é mentira, porque aquilo já foi provado como tal. Como a gente disse, fake news vencida, que estava atrelada ao Dória, e não faz nem sentido mais, porque o Dória não está nessa corrida eleitoral. Só mais uma colocação, a gente não está acostumado a esse jogo de cena que os políticos costumam fazer, e a gente viu no debate da Band aqui, que era a provocação, Ricardo Salles de um lado, Janones do outro, e fica naquela coisa do vai, deixa disso, e nunca vai. É um jogo de cena. A gente não está acostumado com isso, né? E eles não estão acostumados com reações de Agora, gente real, que não está ligado com isso, Mônica. O ambiente no Brasil vem se deteriorando há alguns anos, né, Megali? Eu me recordo que uma das cenas que mais me deixaram chocadas há um tempo atrás foi quando o ex-ministro Guido Mantega, que estava sendo investigado na Lava Jato, ele foi no hospital ver a mulher dele, que estava sendo operada, estava com câncer, morreu, e foi atacado lá por um covarde, no meio do hospital, aos gritos, aos berros. Mas a autoridade constituída, com mandato, chegar no meio da rua e fazer esse tipo de agressão a uma mulher, a gente ainda não tinha visto, né? Quer dizer, ou seja, a coisa veio numa escalada no Brasil e, de fato, é muito preocupante. Você pensa, o que vai acontecer daqui a pouco? Eu tive a oportunidade de fazer um debate com a Vera no UOL, por causa do debate aqui da Band, onde o presidente Jair Bolsonaro foi também agressivo com ela, em que eu falava isso, Megali, você não é uma questão só de agressões verbais, existe risco físico quando a gente sai na rua e as pessoas nos reconhecem, e pode ter um maluco, né, que faça alguma coisa. Então, quando você incentiva esse tipo de agressão, publicamente, verbal que seja, para uma jornalista, para um jornalista homem, para quem quer que seja, você está expondo essa pessoa a riscos físicos e de vida. Isso é uma coisa séria, né? Não estou exagerando aqui. E ontem a gente viu que até mesmo um deputado é capaz de chegar lá e fazer uma intimidação física, né, a ela, depois que o presidente praticamente faz isso com ela, em público, né, diante de milhões de pessoas, agressões daquele nível no debate. Agora, o ex-deputado Arthur Duval, que frequentava essa mesma Casa Legislativa de São Paulo, foi cassado por muito menos. Sim, o que ele fez era grave, gravíssimo, a gente já cansou de criticar aqui, não há por que voltar ao assunto. Mas aquilo era uma conversa privada de WhatsApp. Isso é um ataque frontal, gravado, criminoso. A Assembleia Legislativa terá a espinha dorsal ereta? Tocar esse cara pra fora? Porque hoje em dia tá na moda, né? Você ser um boçal desse estilo aí, estridente. Tem um ouvinte dizendo aqui, o cara ontem garantiu a sua reeleição. É verdade. É verdade, por incrível que pareça, isso puxa voto. A Sheila estava contextualizando ontem, antes, né, Sheila? Não, era só para aquelas pessoas que não puderam acompanhar, foi ontem à noite, né? A gente já falou até aqui qual foi exatamente a circunstância, mas principalmente para a gente ouvir a palavra do Leão Serva, que é o diretor de jornalismo da TV Cultura, foi mediador, apresentador desse debate, e foi ele que tomou o aparelho do deputado, arremessou longe, enfim, porque o deputado Douglas Garcia estava ali fazendo isso, que a gente acabou de descrever aqui, chegou junto da Vera, começou a filmagem, fez os questionamentos, perguntando se ela recebia dinheiro para falar mal do presidente Bolsonaro, repetiu, é uma vergonha para o jornalismo e tal. E aí agora a gente tem a fala do Leão Serva explicando... Depois saiu correndo, né? Exatamente. Vamos ouvir aqui um trechinho do Leão Serva falando um pouco sobre o resultado disso, né? Lamentável. Ela foi vítima de um ataque completamente desmesurado do presidente da República no debate da Bandeirantes, e ele veio aqui visivelmente com a intenção de, como eles gostam de falar, lacrar, tá certo? Eu entendo que a única solução que é possível naquela hora era afastá-lo da lacração, e por isso então eu interrompi a gravação que ele estava fazendo como forma de separar ele da Vera naquele momento daquela agressão. Jornalista trabalhando e teve de sair escoltada para conseguir deixar o local do debate da TV Cultura. A ela, nossa solidariedade. O Douglas Garcia, que é candidato, né, a deputado, estava acompanhado do colega de partido, Republicanos,
Tarcísio de Freitas, que concorre ao governo. Tarcísio se manifestou, né, disse, enfim, escreveu a nota e tal, mas só para registrar aqui, para quem não pôde acompanhar tudo o que aconteceu e também a fala do Leão Serva que mediava o debate.